Você acha que já viu de tudo no fisiculturismo? Então se prepara, porque hoje vamos mostrar os físicos mais bizarros e deformados que esse esporte já viu. E não é só genética ruim, estamos falando de escolhas absurdas que levaram a corpos que parecem saídos de um filme de terror. Já imaginou o que acontece quando um fisiculturista resolve que mais é sempre melhor? Tipo, quando ele exagera tanto no tamanho dos músculos que acaba parecendo uma aberração? Sim, estamos falando daqueles caras que foram além do limite, e agora, em vez de inspirar, eles assustam. O fisiculturismo é sobre alcançar o físico perfeito, mas para alguns, o caminho para esse ideal sai terrivelmente errado. Hoje, vamos dar uma olhada em como a combinação de genética ruim, uma dieta exagerada e o uso de suplementos duvidosos podem resultar em verdadeiros desastres físicos. Vamos conhecer caras que, no lugar de músculos bem definidos, acabaram com protuberâncias grotescas que nem eles sabem explicar. Você já ouviu falar do cara com um abdômen tão grande que parece que ele engoliu um pneu de caminhão? Ou do outro que tem ombros que parecem que foram esculpidos com uma colher torta? Pois é. O que acontece quando o desejo de ganhar massa passa dos limites? Se liga porque vamos desvendar esses horrores musculares. E o melhor ou pior de tudo. Você vai descobrir o que levou esses caras a sacrificarem a estética por esses físicos bizarros. Então, fica comigo até o final, porque além de conhecer essas figuras, você vai entender o que não fazer se quiser evitar acabar como eles. E confia em mim, as histórias são tão impressionantes que você vai querer contar para todo mundo depois. Vamos começar com o homem que poderia ser o mascote oficial do Não Tente Isso em Casa, no fisiculturismo, Cesar Mandible. Agora, o Kaiser é conhecido por ter um abdômen tão protuberante que faz a gente se perguntar se ele estava treinando para ser fisiculturista ou para entrar em um concurso de quem come mais hot dogs. Mas, falando sério, o Cesar é um cara que, de um lado, tem músculos extremamente tonificados, e do outro, uma barriga que parece ter vida própria. Como ele conseguiu isso? Bem, vamos lá. Algumas coisas entram em jogo aqui. Primeiro, a genética. Para alguns, manter um abdômen trincado é quase impossível, mas no caso do Cesar parece que a genética decidiu ser particularmente cruel. O resultado? Um físico que parece uma mistura de Hulk com um saco de batatas. Imagina só, você passa horas na academia levantando toneladas de peso e o que você ganha? Um abdômen que faz você parecer que está carregando uma melancia. E o mais bizarro é que, apesar de todo esse volume na barriga, o resto do corpo do Cesar é incrivelmente definido. É como se o corpo dele tivesse decidido que todo o excesso de gordura e inchaço fosse concentrado em um único lugar, só para sacanear. Mas não é só genética que está em jogo aqui. O Cesar também é famoso por consumir quantidades absurdas de comida para manter seu tamanho monstruoso. E claro, com tanta comida, não é de se surpreender que o abdômen dele tenha se tornado... bom, do jeito que é hoje. Agora, soma isso ao uso de suplementos e outras substâncias que, vamos ser sinceros, nem sempre têm os melhores efeitos colaterais, e você tem a receita perfeita para um físico que parece um projeto de ciências que deu errado. Agora, vamos ser justos. Muitos fisiculturistas sofrem com essa questão de manter um abdômen definido enquanto ganham massa muscular. Mas no caso do Cesar, parece que a balança pendeu demais para o lado errado. Quando você compara ele com outros atletas da mesma categoria, o contraste é gritante. Enquanto a maioria dos fisiculturistas se orgulha de seus abdômenes trincados, o Cesar se destaca por ter um abdômen gigantesco. Temos que falar sobre a pressão que esses atletas enfrentam. No fisiculturismo, a busca incessante por mais tamanho e volume muscular pode levar a extremos, como no caso de Cesar Mandible. Ele é um exemplo claro de como a obsessão por ganhar massa pode levar a consequências inesperadas e, francamente, indesejáveis. Imagine se dedicar inteiramente ao esporte, apenas para acabar com um físico que, em vez de admirado, é alvo de piadas e críticas. Então, o que podemos aprender com o Cesar Mandible? Que no fisiculturismo, o equilíbrio é tudo. Você pode ter os braços mais fortes e as pernas mais definidas do mundo, mas se seu abdômen está fora de controle, é isso que as pessoas vão notar. E no caso do Cesar, bem, ele é a prova viva de que às vezes mais realmente é menos. Então, da próxima vez que você estiver na academia e pensar em exagerar na comida ou nos suplementos, lembre-se do Cesar Mandible. Porque no final das contas, ninguém quer ser lembrado como o cara que parecia estar grávido de gêmeos enquanto competia em um campeonato de fisiculturismo. Agora, se você acha que a história do Cesar Mandible era bizarra, espere até conhecer Kenny O'Neill. Esse é o cara que aparentemente pensou que injeções misteriosas poderiam ser a solução mágica para construir músculos perfeitos.
Só que, como você deve imaginar, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Kenny O'Neill é um daqueles casos em que você olha e pensa: o que diabos aconteceu aqui? A verdade é que ele acabou com um físico que desafia todas as regras da estética. Seus ombros e abdômen, que deveriam ser seu orgulho, se transformaram em verdadeiras aberrações anatômicas. E o motivo por trás disso? Bom, isso leva a gente para um território bem escuro. Imagina só, você tem o sonho de ter ombros que pareçam esculpidos por Michelangelo. Mas no lugar disso, você acaba com algo que parece mais uma tentativa fracassada de arte moderna. É como se ele tivesse pedido para um estagiário sem talento injetar um balão de ar nos músculos dele e o resultado foi catastrófico. O grande problema do Kenny foi a sua confiança inabalável em substâncias duvidosas. Existem rumores de que ele recorreu a injeções caseiras, talvez acreditando que mais era sempre melhor. Só que, em vez de desenvolver músculos uniformes e impressionantes, ele acabou com uma silhueta distorcida que, de certa forma, parece ter sido moldada por mãos trêmulas. Agora, se você comparar o Kenny com outros fisiculturistas que também usaram técnicas de aumento muscular, o contraste é assustador. Muitos conseguiram melhorar sua aparência, ainda que com métodos arriscados, mas Kenny parece ter falhado espetacularmente. Ele virou um exemplo de como o excesso e a falta de cautela podem destruir completamente o que deveria ser um corpo esculpido. O que aconteceu com o Kenny O'Neill é um lembrete sombrio de que, no fisiculturismo, nem tudo o que reluz é ouro. Às vezes, a busca desesperada por volume e definição pode levar a escolhas que arruinam não só o físico, mas também a reputação de um atleta. E, infelizmente, o Kenny acabou se tornando mais um aviso do que um modelo a ser seguido. Então, da próxima vez que você pensar em seguir atalhos para alcançar seu físico dos sonhos, lembre-se de Kenny O'Neill, porque injeções milagrosas e soluções rápidas nem sempre trazem os resultados que você espera. Na verdade, às vezes, elas acabam se transformando em seu pior pesadelo. E agora vamos falar de um caso que é um verdadeiro exemplo do que não fazer quando se trata de construir músculos. Hani Salib. Ele é o cara que levou a ideia de mais é melhor a um nível tão extremo que seus músculos acabaram parecendo mais blocos de Lego do que músculos humanos. Hani Salib é um nome que muitos fisiculturistas conhecem, mas provavelmente não pelo motivo que ele gostaria. Seus músculos têm uma forma quadrada, completamente fora do padrão estético que a maioria dos atletas busca. E para piorar, a separação entre os grupos musculares é praticamente inexistente, o que dá a impressão de que ele foi montado com peças que não se encaixam direito. Imagina só, você passa anos treinando duro, mas em vez de músculos esculpidos, você acaba com algo que parece um personagem de videogame com gráficos de baixa qualidade. Sabe aquele jogo antigo onde os personagens eram todos quadradões e meio desajeitados? Pois é, o Hani parece ter saído direto de lá. O grande culpado aqui? Synthol. Esse óleo injetável tem sido usado por muitos fisiculturistas para aumentar o volume muscular de forma rápida e, digamos, artificial. Mas o Hani levou isso ao extremo. Ele injetou tanto Synthol que seus músculos perderam completamente a forma natural. E para piorar, as injeções não foram exatamente perfeitas, o que deixou seu corpo cheio de deformidades e cicatrizes visíveis, especialmente nos ombros e braços. A lição que tiramos da história de Hani Salib é bem simples. No fisiculturismo, não existe atalho seguro. Tentar aumentar o volume muscular a qualquer custo, especialmente com métodos que distorcem completamente o corpo, pode transformar o que deveria ser um físico invejável em algo que só causa espanto. Hani queria ser um exemplo de força e tamanho, mas acabou se tornando um exemplo de tudo o que pode dar errado. Então, da próxima vez que você pensar em usar qualquer coisa para ganhar músculo rápido, pense no Hani Salib, porque no final das contas, um físico quadrado e desproporcional é a última coisa que qualquer fisiculturista quer exibir no palco. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos um nome que é quase lendário no mundo do fisiculturismo underground, Big Lenny. Agora, se você nunca ouviu falar dele, prepare-se, porque a história do Lenny é um misto de fascínio e horror. Ele é o exemplo máximo do que acontece quando o fisiculturismo cruza a linha entre o impressionante e o absolutamente bizarro. Big Lenny é conhecido por ter um físico robusto, mas não da maneira que você esperaria. Ele sofre de uma condição conhecida como palumboísmo, um termo que começou a circular nos círculos de fisiculturismo para descrever aquela combinação assustadora de barriga distendida, músculos duros e pele fina que parece estar à beira de estourar.
E se você acha que isso soa desconfortável, espere até ver. Pense em um fisiculturista típico. Você provavelmente imagina alguém com um abdômen definido e músculos bem proporcionados. Agora imagine o oposto disso. Imagine alguém com uma barriga tão dilatada que parece que ele está no terceiro trimestre de uma gravidez, mas ao mesmo tempo, com braços e pernas que parecem ter sido esculpidos em pedra. Isso é o Big Lenny, uma mistura de força bruta e um físico que desafia a lógica. O que aconteceu com o Big Lenny não foi do dia para a noite. O palumboísmo é uma condição que muitos acreditam ser resultado de anos de abuso de esteroides, hormônios de crescimento e uma dieta carregada de calorias. Basicamente, o corpo começa a reagir de forma bizarra, levando ao inchaço do abdômen enquanto os músculos e a pele ficam incrivelmente duros e finos. O resultado é um físico que parece estar sempre prestes a explodir. Mas aqui está o que é ainda mais interessante. Enquanto muitos fisiculturistas tentam esconder ou combater os sinais de palumboísmo, Big Lenny abraçou sua condição de uma forma quase orgulhosa. Ele se tornou uma espécie de ícone cult, conhecido tanto por sua personalidade excêntrica quanto por seu físico único. E isso é o que realmente o diferencia de outros fisiculturistas que sofrem da mesma condição. A história do Big Lenny serve como um lembrete gritante de que no fisiculturismo há um ponto em que mais massa muscular não significa necessariamente um corpo mais impressionante. Na verdade, em muitos casos, pode significar o contrário. A obsessão por crescer sem limites pode transformar um atleta em algo que está longe do ideal que ele um dia sonhou. Então, o que podemos aprender com Big Lenny? Que o equilíbrio é essencial e que há uma linha tênue entre construir um corpo admirável e criar um monstro de proporções épicas. Big Lenny talvez nunca ganhe um prêmio de fisiculturismo tradicional, mas ele definitivamente deixou sua marca na história do esporte, mesmo que por razões que a maioria preferiria evitar. E aí está, pessoal! Vimos como alguns fisiculturistas levaram a busca pelo físico perfeito a extremos que acabaram resultando em verdadeiros desastres musculares. Desde abdômenes dilatados até músculos deformados, esses exemplos mostram que no fisiculturismo nem sempre mais é melhor. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!